Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 21 de fevereiro, estamos na 7ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 9, versículo do 30 ao 37, e diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhe: Que discutir pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos aqueles que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles, abraçando-a, disse: Quem acolhe em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, os discípulos de Jesus, continuamos pelo caminho e discutindo quem de nós é o maior. Quem de nós é o maior na família, na comunidade, na empresa? Continuamos sem aprender que nossa grandeza está no serviço que prestamos e não nos títulos e cargos que temos. Como essa história que acabamos de ver no Evangelho continua até hoje. Às vezes nós, no nosso íntimo, quantas vezes queremos aplausos por aquelas coisas que nós fazemos, que é nossa obrigação? É nosso trabalho. Se nós realmente quiser seguir Jesus, temos que ter Ele como exemplo em nossa vida. Então, os trabalhos que muitas vezes exercemos em nossa comunidade é a nossa contribuição por tudo aquilo que aquela comunidade que Deus nos realiza, é realmente o nosso dízimo de nosso tempo, é nossa obrigação. E às vezes nós queremos ser aplaudidos por essas coisas. Ter tapinha nas costas, por a coisa que nós fizemos por nossa obrigação. E isso também acontecia com os discípulos. Eles querendo saber quem era o maior, não estava preocupado com aquilo que Jesus tinha acabado de dizer. Queria sofrer, ia ser morto, iria ressuscitar 3 dias depois. Na ausência de Jesus, eles queriam quem seria o substituto. E depois eles viram quanto trabalho ainda teriam pela frente. Então, meus irmãos, isso aí não pode acontecer também em nossas vidas. Não devemos nos preocupar com aquilo que fazemos, que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda fez. Não é assim? Se alguém te dá um tapa na face, oferece a outra. É essa forma que Jesus nos ensinou. A forma do amor, a forma da simplicidade, a forma da humildade. Como ele disse, quer ser o maior? Então seja aquele que serve a todos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.